alegria ter todas vocês aqui em mais um encontro de muito conteúdo, muito conhecimento, muita expansão de consciência, muitas curas, muita transformação. Vamos falar desse lugar de retomar o protagonismo da sua vida, tá? Quando a gente fala de protagonismo, nós estamos falando do nosso lugar de liderança na nossa vida. No lugar de escolha, de centramento, de consciência. Consciência dos meus valores, de quem eu sou, do que eu quero, de como eu pretendo, viver a vida dos meus sonhos, como eu posso colocar isso em prática. Muitas vezes a gente não sabe nem por onde ir, a gente não consegue dar o próximo passo. Então, se você é uma Imperatriz Baby, tá chegando por aqui agora, tá conhecendo o conteúdo recentemente na página, já comenta aqui, Deixa que eu sou, levanta a mãozinha, se você é uma Imperatriz, já uma Imperatriz veterana, uma Imperatriz soberana, já é minha aluna, já chega deixando sua coroa, minha irmã, a gente já chega jogando a coroa na mesa, tá? Pegue sua tacinha de água e nós vamos começar a desenvolver esse assunto que é tão importante, que é esse lugar de tomarmos, retomarmos o protagonismo da nossa história. Por gentileza, compartilhe essa live, leve esse conteúdo para mais pessoas, mais mulheres precisam, de conteúdos desse para poder despertar para o seu próprio conhecimento de si mesmo, para retomar as rédeas da própria vida. Então, são conteúdos extremamente relevantes que vai trazendo clareza das dores que você carrega, vai trazendo clareza de caminhos, insights de como percorrer essa cura, de como ocorrer essa transformação, tá? E a gente precisa, então, compreender a nossa jornada de cura dentro do nosso feminino ferido. Por quê? Porque quando eu falo de uma protagonista, eu estou falando de uma mulher segura de si, confiante de si, dona dos seus valores, consciente dos seus sonhos, que sabe o que quer, sabe o que merece viver, tá? Sabe o seu lugar de merecimento, sabe o que merece. Então, se eu sei o que eu mereço, fica muito mais fácil, eu não aceitar migalhas, fica muito mais fácil eu aprender a colocar limites, Fica fácil eu tomar as decisões na minha vida porque eu não estou presa ao medo do julgamento. Eu não estou presa ao medo da solidão. Eu não estou presa ao medo de ser abandonada. Eu não estou presa à dependência emocional. Então, uma mulher protagonista, ela conseguiu ressignificar dentro dela esse lugar de dependência. Muitas vezes construído, esse lugar criado a partir das suas dores, a partir das suas feridas, a partir da programação que essa mulher carrega na mente subconsciente. Então, quando eu trago para você a consciência de uma mulher protagonista da própria história, de retomar esse protagonismo, eu estou te lembrando que é possível você retomar o quê? As rédeas da sua vida. Então, quando eu tomo essa consciência que é possível retomar as rédeas da minha vida, eu preciso entender qual é essa jornada de cura que eu preciso fazer. Onde está a ferida? Essa ferida está sempre no seu feminino. Então eu estou te convidando para olhar para o seu feminino ferido hoje. E hoje a gente percebe esse feminino ferido partindo aqui de dois viés. O viés em que essa mulher, mergulha em excesso nesse feminino. E essa mulher, ela não tem poder de iniciativa, ela não tem autoconfiança, ela tem dificuldade de se posicionar, ela tem dificuldade de acreditar no seu próprio sentir. Ela, inclusive, sente muito, mas ela não sabe, como processar, como validar esses sentimentos. Então, ela tá sempre buscando alguém para validar os seus próprios sentimentos, as suas escolhas, as suas vontades, os seus desejos. Então, eu tô falando de uma mulher que ela não tem ação. E ela vai buscar essa ação onde? No outro. Ela projeta essa ação no parceiro. Então, será que você, essa mulher, já comenta aqui pra mim se você tá nesse viés do feminino ferido. E eu falo também do outro lado, desse lado que nós estamos o tempo inteiro sendo estimuladas, que é um lado de ativar dentro de nós o masculino em excesso. Para tentarmos sermos ali, de certa forma, vistas, amadas, acolhidas. Então eu tô te convidando para olhar para esse lugar em que você se afastou do seu feminino, você virou as costas para o seu feminino de forma inconsciente. E de forma inconsciente você acredita realmente que é muita frescura acessar esse tanto de sentimentalismo, que a mulher tá aqui para competir com o homem, que estamos dentro de uma sociedade em que nós precisamos nos destacar. E o destaque é sempre no embate, na guerra, na troca, na disputa, na comparação, na
competição. Eu estou falando de mulheres que não conseguem se conectar à sua própria intuição, ao seu próprio sentir, que estão num processo aceleradíssimo da vida. Então, quando eu te falo nesse processo acelerado, eu estou te falando de um lugar do quê? Do piloto automático. E esse piloto automático também te leva para um lugar de frustração. Por quê? Porque eu não consigo contemplar os sentimentos. Se eu sou uma mulher que eu não consigo contemplar o sentir, o que acontece nesse lugar da fuga do sentir? Eu vou tentar preencher esse vazio existencial com coisas, tá? Com excesso de trabalho, com excesso do material. Essa mulher, ela não consegue se conectar ao espiritual de forma profunda. Então, quando eu não consigo me conectar ao espiritual de forma profunda, eu tô perdendo uma parte de mim, uma parte de um acesso profundo em mim. Então, quando eu falo desse protagonismo, eu falo de despertar a cura da sua energia feminina. E aqui a gente começa a tomar nota das observações importantes que nós vamos trazer hoje, tá? Eu vou trazer aqui um ponto muito chave, muito importante, que a gente vai começar a ativar a cura do nosso feminino a partir dessa consciência. Então, despertar a cura do feminino é um movimento que a própria vida, né? A própria vida vem te trazendo. Se você tá aqui agora, numa terça-feira, às 11h30 da manhã, provavelmente a tua alma tá gritando. De alguma forma, essa live cai na sua vida de paraquedas, que nada é de paraquedas, nada é por acaso, né? Para que você olhe para isso. É um grito de socorro da sua alma. Então, muitas vezes você quer mudar e você tá sempre no excesso do masculino tentando mudar. E como é que é esse excesso do masculino? Eu quero fazer muito, né? Eu quero trabalhar muito. Eu acho que a mudança está em lograr êxito profissional, em, né, de certa forma, ter dinheiro, fazer dinheiro. Então eu tô sempre tentando ser vista, validada e reconhecida pelo meu profissional. E quando eu olho para minha vida amorosa, quando eu olho para minha vida pessoal, quando eu olho para minha conexão comigo mesma, essa conexão não existe. Essa conexão está vazia. Então essa conexão é fraca, né? E aí eu sempre falo isso. Uma conexão fraca consigo mesma é uma conexão fraca com o espiritual. É uma conexão fraca com Deus, porque você é Deus em ação, mulher. E se você não está conectada a esse espiritual, a essa força espiritual, que é a força do feminino, a força do sentir, a força do intuir, a força do gerar, né? Você não se sente completa, você não se sente abastecida. E você vai buscar se abastecer do externo, trazendo que essa lacuna, fazendo com que essa lacuna interna ela só aumente, né? E esse vazio interior só aumente. Estamos falando aqui de mulheres também que trabalham pra caramba, mas continuam se sentindo vazias, assim, tá? Eu conquistei meu lugar profissional, eu conquistei êxito profissional, mas e agora, Ju? É como se tivesse um buraco aqui dentro que não aplacasse. Então eu aplaco esse buraco com coisas, eu compro muito, né? E nada não tá aqui suprindo esse vazio. Então eu como muito, né? Eu como muito, mas ainda assim não tá, né, preenchendo esse vazio. Eu bebo muito. Então eu tô sempre em lugares de fuga, tá? Então se você tá aqui agora, instintivamente ou intuitivamente, teu fluxo da alma está conectado a esse chamado, te convidando para você acessar essas forças ocultas dentro de você, essa força profunda que o espiritual te convida, né? Esse lugar em que você escuta a voz de Deus dentro de você e você consegue escutar a sua potência, você consegue acessar a sua potência enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto fonte criadora de vida. E vida é vida que dá ideias para o mundo, é vida que gera uma vida também, é vida que traz vida para o teu relacionamento. É vida que traz vida e cura para a tua família. É vida que traz cura para cada área da sua vida. Porque cada área é o quê? Um reino que constrói todo um império. Então, quando eu falo dessa protagonista, eu estou falando de uma verdadeira imperatriz, de uma mulher soberana. Uma mulher soberana, uma mulher imperatriz, não é aquela que está o quê? Acima das pessoas. É uma mulher que já encontrou dentro da sua própria soberania a humildade no potencial, no seu potencial de crescimento. É uma mulher que se tornou uma buscadora, alguém que busca conhecimento, ela busca se desenvolver, ela busca crescer, não para o outro, não para mostrar para as pessoas, não para tentar se validar, mas é o quê? É o caminho de
se preencher, o caminho de crescer internamente. E esse crescimento interno acaba impactando todas as áreas da sua vida. É um movimento que começa no barulho dos desajustes externos. Vida complicada, relações disfuncionais, procrastinação, frustração. Eu tô frustrada no meu relacionamento, eu tô frustrada na minha área profissional, eu não consigo me destacar, eu tô frustrada comigo mesma. Eu me olho no espelho, eu não me reconheço, eu tô frustrada. Ai, Jo, eu quero ser aquela mulher de 10 anos atrás. Eu quero ter o corpo que eu tinha antes de engravidar. Eu olho no espelho e eu não me reconheço. E quem diz que você vai voltar a ter aquele corpo? Mas você pode ter um corpo infinitamente mais conectado com a tua essência nesse momento, né? Inclusive você se sentir mais poderosa do que há 20, 30 anos atrás. Que é o que acontece, inclusive, com as minhas alunas. Jo, eu começo o curso, né? Eu começo Metamorfose, por exemplo, um dos nossos cursos, e eu percebo o seguinte: hoje eu não quero mais ter aquele corpo. Hoje eu quero estar bem dentro da minha própria essência. Hoje eu me sinto muito mais segura de mim, eu me sinto muito mais poderosa. E olha que hoje eu tenho estria. E olha que hoje eu tenho, assim, um excessozinho de flacidez. Olha que hoje eu tenho marcas. Mas hoje eu olho para as minhas marcas e eu honro as minhas marcas, né? Eu sei que todas elas fazem parte aqui da construção de quem eu estou agora. Então é uma outra maturidade, é um outro nível de consciência, tá? Então, se você hoje está dentro vivendo esse barulho externo, esse barulho em que a tua vida está complicada, você está passando por fases desafiadoras, você está passando realmente, né, por algumas crises existenciais, seja uma crise no trabalho profissional, uma crise financeira, uma crise dentro da área amorosa, uma crise pessoal de identidade, você com você mesma. Eu já quero que você me fale aqui se é o teu caso agora. Levanta essa mãozinha aqui, coloca aí eu. Você tá passando por isso aqui? Você tá passando por uma crise, um chamado? Tem alguma área da tua vida hoje que está em desajuste, está disfuncional, está fazendo um barulho terrível, tá te tirando do sério, tá te tirando da zona de conforto. Jo, hoje eu não me sinto segura para tomar uma decisão. Eu percebo que os meus medos estão paralisantes, esses medos me paralisam de todas as formas possíveis. Eu me sinto totalmente dependente emocional, eu me sinto totalmente dependente financeira. Eu não sinto no controle da minha própria vida. Eu perdi, eu não tenho mais, eu percebo que eu não tenho as rédeas da minha vida. É sempre o outro, tudo que o outro fala influencia no meu sentir. Então, se alguém faz uma crítica pra mim, acabou. Eu fico arrasada, né? Se o meu parceiro faz uma crítica, acabou minha autoestima. Se vem alguém que faz uma crítica no meu trabalho, algo que eu fiz, eu fico arrasada. E eu fico com muito medo, eu tenho muito medo, né, da opinião das pessoas, do julgamento das pessoas. Eu percebo que eu tô sempre dizendo sim pra todo mundo, pra tentar me sentir parte, pra tentar ser aceita, pra tentar ser amada. Jo, eu me sinto dependente financeira. Hoje eu percebo que o meu financeiro tá totalmente travado e eu estou totalmente dependente financeira, seja ainda da família, ou seja do parceiro, ou seja de um emprego, Jo, que eu não amo mais. Eu não amo fazer mais isso, mas eu preciso financeiramente desse valor que eu recebo. Ou seja, eu sou dependente financeira, de alguma forma. Então, até chegar no barulho interno, muitos questionamentos e muitas fases desafiadoras vão sendo lançadas no seu externo. Para que você entenda que você não é protagonista da tua vida. Para que você entenda que há algum desajuste interno e não externo. E a chave que eu quero que caia hoje para você é justamente essa. Qual é, presta atenção, tá? Qual é o barulho externo que está assim ensurdecedor na sua vida hoje, que está fazendo você olhar para dentro? Qual é o barulho externo que está te tirando do teu centramento, tirando você da zona de conforto, que não, quando você olha para trás não estava tão confortável assim, está fazendo você buscar ajuda, está fazendo você estar aqui agora assistindo essa live. Qual é o barulho externo hoje? Qual a área da sua vida? Coloca aqui para mim nos comentários. Me conta qual é a área da tua vida que está chamando você para esse movimento de olhar mais profundo, olhar para dentro e ressignificar e entender. Não é possível, Jo. Não tá aqui fora, tá dentro. Porque vira e mexe eu tô passando pela mesma situação, eu tô passando por ciclos repetitivos. Quando eu olho para essa área
e eu reviso essa área na minha vida, eu percebo que eu já passei por isso, de uma forma diferente, um pouquinho diferente o contexto, mas olha, eu passando pelo mesmo chamado, meu emocional. Comenta aqui pra mim. E aí eu quero saber se esse barulho externo já virou um barulho físico. Se já virou uma doença, se você tá passando por alguma doença física ou alguma doença mental, alguma doença emocional, se tá tendo crise de ansiedade, se você tá percebendo sono ruim, se você tá tendo enxaqueca, se você tá tendo dores nas articulações, dores na coluna, se você tá tendo dor na lombar, se você tá tendo problema gástrico, tá? Se você tá tendo algum problema em algum órgão específico, comenta aqui pra mim. Comenta aqui pra mim. Sempre estou vivendo os mesmos padrões. Exatamente. Se já virou algo patológico, né? Porque a gente fala da somatização no nosso corpo. O nosso corpo carrega as memórias. O nosso corpo somatiza as nossas emoções, somatiza as nossas dores, tá? Então, quando chega no corpo físico, né, e você já perdeu total controle, é porque você não é uma protagonista que está consciente da direção da sua vida. Você não consegue filtrar os teus sentimentos e as tuas emoções. E por não conseguir filtrar, você deixa o teu crítico interno te sabotar. Quando esse crítico interno toma conta de você, aí sim, você deixa totalmente o medo, né, te levar. E esse medo, ele não fica apenas nas consequências dos seus atos, das suas escolhas, do seu viver o dia a dia, tá? Esse medo, ele é somatizado no seu corpo. Esse medo, ele é integrado no teu corpo, ele é refletido a partir de doenças. Ele reflete também nesse desequilíbrio físico. Por isso que eu sempre falo, mente, corpo, espírito, conectados. Estamos aqui, então, em um equilíbrio, mente, corpo e espírito. Então, há um chamado aqui para essa interiorização, quando há muito barulho externo. O interno já está fazendo barulho há muito tempo, só que você não vem percebendo, porque você está nesse piloto automático da sua vida, achando que estar num piloto automático é tomar as rédeas da sua vida, e não é, né? Então, há um chamado para essa interiorização aqui que começa nessa jornada de cura do seu feminino, nesse resgate de tomar posse, né, dessa liderança das áreas da sua vida, de gerar equilíbrio emocional, de gerar maturidade emocional, dando um passo mais profundo no estudo mais importante da sua vida. Qual é? Qual é? Diga aí, minha irmã. Qual é o estudo mais importante que você pode fazer na vida? Qual é o conhecimento mais importante? Cadê as minhas imperatrizes? Imperatriz, aluna, vai saber responder. Qual é o estudo mais importante que você deve fazer na vida? Qual é o tempo de estudo? Qual é a matéria mais importante da sua vida? Fala aqui pra mim. Fala aqui pra mim, nos comentários. Qual é? Qual é, Jô? Esse estudo mais importante, o autoconhecimento. Exatamente. O mais importante é o estudo de si mesmo. É você se estudar, é você se conhecer, é você se perceber, é você entender o seu sentir, é você conseguir fazer as conexões com passado, presente e também futuro, com o que você deseja viver. Tem todo um alinhamento aqui nesse processo, tá? Quando eu consigo estudar a mim mesma, eu me desprendo, inclusive, de estar no passado. Eu passo a revisitar esse passado de forma pontual. Para eu conseguir fazer as conexões necessárias e libertar padrões inconscientes que me prendem ainda a programações que eu não conheço. Então, eu passo a me conhecer, passo a identificar os meus comportamentos, compreendo os meus gatilhos e faço o quê? Esse levantamento de experiências, filtrando as experiências passadas, e a gente consegue fazer esse alinhamento com o que eu estou vivendo agora no meu presente. Porque se você chegou no presente sem dar conta, tá, de administrar com maturidade cada reino da sua vida, cada área da sua vida, o que isso quer dizer? Muitas vezes, Jô, eu estou presa à minha criança. Eu estou presa às dores da minha infância. Eu ainda estou no modo criança ferida.
Quando estamos de forma inconsciente do modo criança ferida, quando a gente não tem o quê? O autoconhecimento, o domínio sobre mim mesma, o conhecimento sobre mim mesma, o meu ego faz esse papel. Ele toma a frente, então de forma o quê? Inconsciente, eu passo a escolher, sentir, agir, perceber o mundo, refletir a partir das minhas escolhas, dos meus comportamentos, e esse reflexo também vem no meu corpo físico, tá? De alguma forma. E aí, o que acontece? Esse ego, ele vai buscar o quê? Essas informações lá na minha gaveta, lá guardadinho no meu subconsciente, para ele identificar quais são os programas, quais são as experiências que eu vivi e eu passar a refletir, agir, reagir conforme essas experiências para que eu me proteja, para que eu sobreviva. O nosso cérebro é um cérebro sobrevivente. Então ele vai fazer de tudo para que eu sobreviva, inclusive reproduzindo situações das quais eu já experimentei de alguma forma. Então eu acabo revivendo situações recorrentes, tá? E se tornam ciclos repetitivos. Daí vem essa história dos ciclos repetitivos. A verdade é que nós fomos domesticadas. Nós fomos domesticadas na forma de lidar com o nosso sentir. E muitas vezes essa domesticação foi justamente não sentir. Engole o choro. Engole o choro. Você já escutou isso enquanto criança? Tá? Fica quieta, tá? Para de rir muito. Então, toda expressão do sentir era castrada, era tolhida. Então, a verdade é que nós fomos domesticadas e a forma de domesticação, a forma de educação que nós recebemos na infância não foi a mais alinhada possível. Os nossos pais têm culpa disso? Não, gente. Sai desse lugar de culpa, sai desse lugar de responsabilização e venha para o lugar de autorresponsabilidade. Uma protagonista da própria história, né? Uma mulher imperatriz, dona dos seus próprios caminhos, é uma mulher autorresponsável. Ela não perde tempo responsabilizando ninguém. Ela se questiona o que isso me ensinou e como eu posso usar essa experiência para evoluir. Como é que eu posso usar essa experiência para gerar mais maturidade, tá? Como é que eu posso usar essa lição, extrair dessa lição que há de mais elevado para que eu não precise repetir os mesmos padrões hoje enquanto mãe, tá? Os mesmos padrões hoje enquanto adulta e tomar posse desse lugar de adultecer, de amadurecer. Através do sentir o próprio sentir. Através do permanecer no próprio sentir, que é a dor. Então, se você é uma mulher hoje, presta atenção, você vai pegar essa chave agora, Imperatriz. Eu quero que você pegue essa chave. Se você pegar, já joga essa chave aqui para eu saber que você catou essa chave daqui, tá? Pega essa chave, tá? Qual é a diferença de uma mulher que está no eu criança, no eu infantil, de uma mulher que está agindo no infantil, não tem controle da sua própria vida, não tem o quê? Não tem esse protagonismo, uma mulher insegura, que não se sente confiante, não tem autoconfiança, não se sente capaz, uma mulher que tá sempre buscando alguém como muleta. Qual é a diferença dessa mulher para uma mulher madura? Para uma mulher adulta, para uma mulher consciente, para uma mulher imperatriz, protagonista da própria história, para uma mulher segura de si. Então, qual é a diferença? É porque essa daqui se produz, se arruma, se acha linda no espelho? Não. Até porque isso não é apenas sinônimo de autoestima. A gente sabe que a questão estética, a autoimagem positiva é apenas um tracinho da sua autoestima, é apenas um aspecto da sua autoestima, tá? É essa a diferença? Não. Qual é a diferença? A diferença da mulher criança, a mulher que está no eu dela infantil, essa mulher que está na criança interior ferida, da mulher adulta, consciente, madura, protagonista da própria história, é que essa mulher aqui, a mulher madura, ela permanece na própria dor. Ela acessa a própria dor, ela não foge da dor do momento, da lição que essa dor está trazendo para ela. Ela não vive num processo de fuga constante. Ela tem a consciência que aquela dor está trazendo uma cura. Aí vem a chave aqui. Toda dor traz cura. Jô, isso parece muito contraditório. Parece, né, minha irmã? Mas é através da dor
que você desperta a sua força. É através da dor lá no fundo do poço que você sabe do seu potencial e você desperta para um potencial que você nem conhecia. É através da dor que você se supera. É através da dor que você reconhece os parâmetros do passado. É através da dor que você não repete os mesmos erros. É através da dor que você cresce. Pense você enquanto criança. Se a criança não sentisse a boca toda rasgando para os dentinhos nascer e coçar e chorar e dar febre, como é que cresceria? Como é que ela se desenvolveria? Se essa criança não sentisse a dor dos próprios ossos esticando, e às vezes ela para de comer, a gente chama do esticão, né? Do estirão, o estirão. Como é que essa criança cresceria? Toda dor traz cura. Toda dor traz crescimento. Toda dor faz você evoluir. A mulher que está no eu criança, no eu infantil, da mulher eu adulta, da mulher madura, protagonista da própria história, consciente de si mesma, a diferença entre essas duas aqui é que essa aqui não foge da própria dor. Pegou essa chave? Joga essa chave aqui pra mim, minha irmã. E se você tá sentindo que essa live vai ajudar mais pessoas, aproveita, pega esse aviãozinho, já compartilha, traz outras mulheres pra acessar esse conteúdo e potencializar a sua evolução, tá? Exatamente, não existe erros. Isso aí, Rose. Não existe erro, existe aprendizado. Só que o que acontece? No seu processo de educação, no seu processo de domesticação, na sua educação, tá? Você foi castrada de errar. Para você era proibido errar. Porque errar trazia consequências. Qual era a consequência principal? O que era? A consequência principal dos erros na infância. Fala aqui pra mim. A punição. Olha o que foi integrado no teu sistema. Olha porque muitas vezes hoje você procrastina com medo de errar. E por que você procrastina? Porque tua vida tá paralisada. Porque você tem medo de errar, minha irmã. A punição. Nós fomos educadas, nós fomos domesticadas a partir de um sistema de punição e recompensa. Ou eu acerto e sou compensada, sou amada, sou aplaudida, sou valorizada, sou vista pelos meus pais, pelos meus educadores, pelos responsáveis pela minha evolução. Ou eu erro e esse erro não vem com validação, não vem com orientação, não vem com condução, vem com castigo. Faz sentido pra você? Vem com castigo, vem com punição, vem com muitas vezes afastamento, isolamento, solidão. Era isso que você recebia enquanto criança quando você errava. Então, quando a gente está num processo, enquanto criança, que ainda não sabe o que é certo e o que é errado, que a gente está passando, né, expandindo a nossa consciência a partir dos valores dos nossos pais, uma educação, inclusive, arcaica, uma educação, né, foram o que eles sabiam. A gente não tá aqui para julgar, não, pelo contrário, a gente tá aqui para honrar a vida deles, porque eles deram para nós o que há de mais importante, que é a nossa vida. Foram um portal de vida para nós. Portais, pai e mãe são portais de vida. Então a gente honra e ama muito. Com todos os erros, com todas as falhas, com todas as faltas. Por quê? Porque hoje, enquanto mulher e adulta, madura, consciente, protagonista da própria história, responsável pelos próximos passos, pelos próximos capítulos da minha vida, eu, enquanto adulta, eu olho para trás e não aponto o erro dos meus pais. E não aponto o quanto eles falharam. Eu reconheço que existe uma criança ferida dentro deles também. E que eles simplesmente, muitas vezes, reproduziram o mesmo comportamento dos pais deles. Então, qual é o diferencial aqui de uma mulher protagonista, consciente, madura, equilibrada, segura de si, que já tomou posse do seu poder pessoal? Essa mulher, ela já tem a maturidade para diferenciar o pai do homem e da criança dele. Então, olhar para esse pai hoje é um outro olhar, é um olhar de amor, é um olhar de compaixão, é um olhar de generosidade, é um olhar de gratidão. Só isso, minha irmã, já abre os caminhos da tua vida. Pais são caminhos abertos. Teu caminho tá fechado porque você não olha pro teu pai, você não honra o teu pai. Mas, Joana, meu pai me abandonou. Mas, Joana, meu pai virou as costas pra mim. Mas, Joana,
Minha irmã, enquanto você negar seu pai, você tá negando 50% de você. Você é 50% pai, 50% mãe, imperatriz. Como é que você vai tomar posse do protagonismo da sua vida se você nega 50% de você? Se você tá fechando as portas do caminho, pais são caminhos para a vida. Caminhos para traçar, para trilhar, para descobrir, para progredir, para evoluir, para crescer. Então, se eu não honro esse pai, se eu viro as costas e fecho os olhos para esse pai, o que acontece? Eu trago mágoas, ressentimentos, rancor, raiva desse pai, eu estou anulando 50% de mim. Ou seja, eu estou fechando os olhos para a cura da minha energia masculina. Então, muitas vezes você está tomando o lugar desse pai na sua própria vida. Você gerou uma força de raiva. O que eu estou usando? Eu estou na minha criança ferida dentro da energia imatura do masculino. E como é que é essa energia matura do masculino? A energia em que eu não consigo, muitas vezes, dar o próximo passo porque eu estou dando vários passos em várias direções ao mesmo tempo, tentando fazer tudo, ajudar todo mundo, honrar tudo ao mesmo tempo. Eu estou tentando lutar e eu estou num processo de luta. Luta constante. Só que eu tô lutando contra mim mesma. A partir do momento em que eu fecho os olhos pro meu pai, 50% de mim. Então, é uma consciência que precisa ser gerada. E quando é que eu gero a consciência que eu fechei os olhos para 50% do meu pai a vida inteira? Olha pra tua vida agora. Como estão os caminhos da tua vida? Se você se sente paralisada, seja no amor, seja na área profissional, em qual área que seja, o que acontece? Fechou os olhos para 50% de você, da sua essência. Você é 50% pai, não tem como negar isso. Ah, Joana, eu não suporto a família do meu pai. Minha irmã, faz parte. Faz parte de você essa família. Essa família é a tua árvore. Você não tem como fechar teus olhos para 50% que existe dentro de você. Então, o que eu posso fazer? Me conhecer o bastante. Para me abrir, para gerar virtudes, para potencializar virtudes como a virtude da autorresponsabilidade, a virtude da compaixão, a virtude da generosidade, para olhar com outros olhos para essa família e entender onde é que está a força que eu não reconheço ali. O que há de bom ali? O que foi passado para mim que eu posso potencializar usando isso para abrir os meus caminhos. Do mesmo jeito eu falo dessa mulher que virou as costas, fechou os olhos para a mãe. Essa mulher que não honra o próprio feminino. Essa mulher que teve uma mãe que a comparava, muito crítica, tinha clara preferência por outros filhos. Essa mulher que tinha uma mãe, e tem ainda talvez, essa mãe que ainda alfineta o tempo inteiro, que é extremamente crítica, que é deselegante, desagradável, que cobra demais, que compara demais ela. Ou seja, uma mãe que desafia ela o tempo inteiro. E aí o que você faz? Você mata esse feminino dentro de você. Você fecha os olhos para esse poder feminino que existe dentro de você. E esse lugar, ele é refletido com todas as mulheres que aparecem na tua vida. Então, se você se sentiu traída por essa mãe, abandonada por essa mãe, você vai estender essa dor através das suas outras relações, com outras mulheres, inclusive. Vai estar sempre competindo com outras mulheres, vai estar sempre julgando outras mulheres, vai estar sempre rindo e fofocando de outras mulheres. Trazendo essa dor para a tua vida, reproduzindo essa dor através de ciclos repetitivos. Tá sempre competindo no lugar com essa mulher, porque talvez competiu esse lugar com essa mãe dentro de casa. Aqui começa uma jornada de cura, de resgate do teu feminino. Olhar para essa mãe, acolher essa mãe, entender a história dessa mãe, honrar 50% teu. E onde é que está esse lugar de honra? O que esse lugar de honra faz na tua vida? Te desperta para o merecimento. O merecimento. Ah, eu não tive uma referência materna, eu tive uma avó, tá?
Não é a mesma coisa. Então essa mãe esteve ausente. Então houve aqui dentro dessa criança a rejeição, o abandono. Provavelmente muito forte o abandono, tá? Aí vem um questionamento. Hoje, como é que você se abandona? Como é que você se abandona hoje? Toda ferida vem para mostrar e espelhar, né, o que eu preciso ressignificar dentro de mim. O que eu preciso ressignificar? Porque eu vivo ciclos repetitivos de traição. Porque eu vivo ciclos repetitivos de abandono. Como é que eu me traio? Como é que eu me abandono? Como é que eu me rejeito? Como é que eu me humilho? Como é que eu me culpo o tempo inteiro? Como é que eu alimento os meus medos? Então é sempre sobre você, nunca sobre o outro. Então é trazer esse lugar de autorresponsabilidade, porque isso, a autorresponsabilidade, faz parte da tríade do protagonismo. Entrando em contato com as suas dores. Porque aqui eu sempre falo de uma mulher que existe dentro de você. Existe dentro de você, muitas vezes, uma mulher bruta, selvagem, guerreira, que ela está totalmente latente, guerreando contra os homens. Ou ela está totalmente adormecida, precisando ser despertada, mas ser alimentada na medida certa. Mas ser alimentada na medida certa e ser alimentada de forma certa. Porque se essa mulher é alimentada pela raiva, pelo ressentimento, pelas mágoas desse passado, essa mulher perde completamente o bom senso e o equilíbrio. Ou ela pode se tornar vítima e ficar totalmente dependente emocional das próprias mazelas que ela mesma reproduz na própria vida. Se você é o espelho do mundo, do que acontece para a tua vida, ou seja, tudo que acontece em mim gera um campo vibracional que faz com que eu atraia mais do que existe dentro de mim. Então, se eu sou o ponto de força que atraio o que eu estou vivendo, o que existe dentro de mim? O que precisa ser ressignificado dentro de mim? O que precisa ser curado dentro de mim? Eu só vou saber se eu me conhecer. Eu só vou saber se eu me observar. Eu só vou saber se eu investir na pessoa mais importante desse mundo, eu. E deixa eu te falar, investir em você não é comprar uma blusa nova. Investir em você não é fazer só as unhas. Investir em você não é só ir pra academia. Investir em você é cuidar da sua mente. Mente sã, corpo sã, vida sã. Se a tua mente não tá bem, se isso aqui não tá bom, nada vai fluir na tua vida. Porque é isso aqui que controla todo o resto. Parte daqui, desperta, acorda. Para de achar que um botox vai mudar a tua vida. Para de achar que aquela bolsa que você quer vai mudar a sua vida. Em que planeta você está? Sai desse lugar de infantilidade. A sua criança, desde pequenininha, ela foi alimentada com coisas. Então, quando você chorava, te dava alguma coisa. Hoje é assim. A criança chora, o pai já entrega o tablet. A criança chora, já entrega o celular. Não se distrai aqui, toma aqui. Você não foi ensinada a se observar. Você não foi ensinada a refletir. Você não foi ensinada a se estudar, a se conhecer. Não foi essa educação que você recebeu. Você foi ensinada a fugir. Então sempre vai ter uma válvula de fuga, uma válvula de escape. Sempre vai ter algo para te tirar do seu centro. A educação que nós recebemos foi essa. Foi sempre para o externo. É sempre para o externo. A criança não pode ficar 5 minutos calada. Tem alguma coisa errada com aquela criança. Tem alguma coisa estranha. Tá muito quieta, mãe. Olha, mãe, como é que ela fica. Ela não interage muito. Tá muito isolada, mãe. Então a criança ela não foi ensinada a refletir. E aí, muitas vezes, o que acontece? Olha o sistema de punição e recompensa. Quando essa criança errava, castigo. Tome bronca, tome surra. Ela não foi orientada. Ela não foi conduzida para um processo de autorreflexão. Isso é ensinado desde pequeno. Deveria ser ensinado desde pequeno. De sentar e conversar. Não há diálogo. Por isso que hoje a tua comunicação ela é tão ruim. Você não consegue se comunicar no seu relacionamento. A tua comunicação, ou ela não existe, porque você foi ensinada a calar, cala a boca, engole o choro. Ou essa comunicação foi tão abafada que se tornou uma comunicação violenta.
Então você não consegue identificar o teu sentir, a raiva embrulha a dor. Então a raiva toma você e tira você do equilíbrio. E faz você falar o que você não quer, agir como você não gostaria, faz você se arrepender e você destruir as tuas relações, você se desconectar do seu parceiro, dos seus colegas de trabalho, da sua família, porque você não se conhece. Você não foi o quê? Educada. Você não foi ensinada a validar, a identificar os teus sentimentos e a colocar isso de forma pontual para fora, através de uma comunicação leve, uma comunicação amorosa, uma comunicação assertiva. Qual é a grande falha hoje dos relacionamentos? Não existe o vetor, o fator, tá? De transformação do nó em laço. Qual é esse vetor? Pega essa chave. Pega essa chave. Qual é? Qual é aqui o nosso fator de transformação do nó, o nó, a guerra, a disputa, a batalha dentro dessa relação? A batalha de quem tem razão, a batalha de quem tem mais errado, a batalha de quem tem mais certo, a batalha de espaço, a batalha de poder de decisão dentro desse relacionamento, que vira um nó. Qual é o fator aqui? Pega essa chave. Comunicação assertiva. Mas como é que você vai se comunicar de forma assertiva se você não se conhece? Se você não tem inteligência emocional? Se você não desenvolveu maturidade emocional? Inclusive para gerar compaixão pelo outro. Para gerar espaço de fala e escuta. Não existe mais. Então, por isso que a qualquer instante as relações estão assim, ó, a todo vapor. Ficou muito mais fácil você descartar. Hoje há o descarte. Quebrou? Joga fora. Não tá bom, não? Ah, então troca de parceiro. E vamos trocando, e vamos trocando. Existe esse ponto. E normalmente é muito mais ativado pelas mulheres que estão no excesso do masculino, ou seja, eu não preciso de você para nada. Eu sou independente, eu tenho meu dinheiro e eu não... Relacionamento só me atrasa. Mas existe o outro lado. Daquelas mulheres que a comunicação foi tolhida, abafada, engole o choro. Então essas se calam, inseguras, para tentar salvar aquela relação a todo custo. Estamos falando de um outro nível de dependência emocional. Então, há uma dor que nós acessamos, por exemplo, num período menstrual, que leva a gente para se conectar com o nosso feminino. O período menstrual é um período de alerta para você, que pode estar falando da sua ferida no masculino, na sua energia masculina, no excesso do masculino, ou também na sua ferida no feminino. Se no feminino você fica extremamente carente, mais carente do que você já é, extremamente sensível, então você projeta essa sensibilidade toda para fora, ou seja, dentro desse período é um período do casulo, é um período que você entra e você se abastece, você se acolhe, você se percebe, você entra nesse lugar, né, de casulo. Se eu tô sempre no externo dentro desse processo, aqui a mulher raivosa, a mulher no excesso do masculino, raivosa, ela tem raiva de menstruar, ela tem raiva de estar naquele período, ela fica extremamente agressiva, ela fica extremamente autoritária, ela desconta em todo mundo, ela perde o controle a todo momento. Opa, o excesso do masculino ali. E às vezes essa mulher, ela entra nesse lugar do feminino, porque o período menstrual é sempre um período em que você tem que abraçar o seu feminino. Você precisa se abastecer. Então, às vezes, essa mulher ela não sabe lidar com esse feminino. Então, é uma mistura de carência com agressividade. Será que é o seu caso? Aí, eu tô falando agora, Thay. Carência com agressividade. Carência com estupidez. Sensibilidade à flor da pele com estupidez. Com a dificuldade na comunicação triplica. É um sinal do seu feminino ferido. O seu feminino ferido. Então, como é que você passa a olhar para esse feminino para a gente buscar os primeiros passos dentro do protagonismo? Primeiro ponto,
autorresponsabilidade. Tomar a responsabilidade de se conhecer, de se buscar, de se priorizar, de se entender, de validar os seus sentimentos, de entender quem você é, o que você quer, quais são os seus valores, o que não te faz feliz, o que te faz feliz, o que é verdadeiramente importante para você. E agir nessa verdade, começar a refletir isso no teu dia a dia de forma verdadeira. Honrar com a sua verdade interior. O que é muito difícil hoje para a maioria de nós que usamos máscaras. Que nos identificamos ao longo do tempo com vários personagens para tentar sobreviver, para tentar fazer parte, para tentar se sentir aceita, para ser amada, para ser validada, para ser vista. Passamos a desenvolver vários personagens. Como é que eu vou saber que personagens são esses? Se pergunte, eu estou agindo com a minha verdade? Eu estou sendo honesta, verdadeira comigo e para com o outro? Quando eu digo sim para você, querendo dizer não, eu estou sendo verdadeira? Ou eu estou tentando me encaixar dentro de um personagem de boazinha, de super-heroína, de salvadora, e tô tentando aqui de alguma forma mostrar pra você o quanto eu sou boa pra você pra tentar ser aceita e amada. Isso ressoa com a minha essência? É realmente de verdade? Então, quando eu não consigo dizer não pra alguém, mas eu vou, né, sustentando aquele sim a todo custo e sofrendo por dentro. Ou às vezes eu até consigo dizer não, mas sofro igualmente. Fico ali dias matutando. Eu deveria ter dito, eu deveria ter ajudado, eu deveria ter feito. Opa, por quê? Por que eu deveria? O que está por trás desse eu deveria? O que está por trás desse arrependimento? Qual é o medo que está por trás? Qual é a raiz disso? Então, é um chamado para você olhar para a raiz. Porque enquanto você não for de verdade, não tem como você tomar posse do protagonismo da tua vida. Você vai continuar tentando se encaixar em personagens, em máscaras, né? Usando personagens para tentar ser aceita, amada, validada e vista. Reconhecida de alguma forma. Vai continuar usando coisas, pessoas. Sim, você usa pessoas. Às vezes você nem tá numa relação que você nem ama. Mas você precisa usar aquela pessoa primeiro porque você tem medo. Medo de ficar sozinha, medo da solidão, medo de não ter ninguém, medo de ser julgada pela sociedade, medo de ser julgada pela sua família. Olha a solteirona, olha quando é que ela tá. Ela já tá com mais de 30 anos, ela já tá com 40 anos, agora ela tá sozinha. Aquela não deu sorte na vida, aquela tem dedo podre pro amor. Olha, eu não falei, não deu certo na vida. Então eu me agarro a situações que não são boas pra mim, não ressoa com a minha verdade. Eu não estou feliz naquela situação. Mas eu sustento aquilo a todo custo. Porque eu preciso fazer parte, né? Eu preciso ser amada, eu preciso ser acolhida. Eu não quero ser julgada. E aí eu me afasto da minha essência para caber dentro das expectativas sociais, dentro das expectativas alheias. Eu gostaria muito que você refletisse isso. E a gente começa hoje gerando uma consciência através de algo que eu chamo de escrita terapêutica. A escrita terapêutica, a escrita intuitiva, é um processo de cura da nossa energia feminina, tá? Então, você que está aí com o seu feminino extremamente ferido, Jô, como é que eu faço? Como é que eu trabalho esse feminino ferido? Vamos começar com essa escrita. A escrita terapêutica, a escrita intuitiva. Porque, gente, escrever é uma das ferramentas mais potentes do autoconhecimento. Desenvolve cura, traz insights, reflexões importantes, traz cura. Parece um exagero, né, eu falando sobre isso. Mas essa escrita ativa diversos campos do nosso ser. A escrita intuitiva ativa o campo mental, o campo físico, o campo emocional e o campo espiritual. Abre portais dentro de você. A escrita trabalha com o sentir e trabalha também com a ação. Olha o movimento. E eu sei que com a modernidade, o que aconteceu? Nós
desconstruímos esse padrão, esse hábito bacana. Então hoje tudo é no celular, é tudo muito rápido, é tudo áudio, até áudio hoje, tudo tá acelerado, até o áudio acelerado no WhatsApp, tudo para você estar no piloto automático. Então é um hábito que você precisa retomar. O hábito da escrita, ele vem sendo perdido há muito tempo, né? É celular, é iPad, é teclado, tudo que faz você não se conectar com essa verdade interior, ativar esses portais dentro de você, tá? E aí você precisa aqui, muitas vezes, entrar em conexão com essas emoções. Às vezes você tá no trânsito e vem uma ideia, e vem um insight, uma situação. Então é muito importante que você tenha um bloquinho, um caderninho na sua bolsa, pequeno que seja, para você anotar uma frase, que aquilo vai fazer sentido. Um sonho vai se conectar. Você vai ter um sonho, ou você sonhou e você vai conseguir fazer esse paralelo. Vai falar, caramba, isso aqui realmente isso aqui faz sentido. Pode ser um sinal. Um sinal do quê? Da tua alma. Tua alma fala com você o tempo inteiro. Deus fala com você o tempo todo. E precisamos estar, mais atentas. Então, escrever desenvolve também a nossa mente mais ativa, simultaneamente com outras áreas do nosso cérebro. Trabalha aqui, ativa a nossa parte audiovisual, né? Então, vê o que você escreveu, lê o que você escreveu, trabalhando com a fala, a parte cognitiva, associações, assimilações, a parte motora, como eu falei, a caligrafia, o movimento da mão, tudo isso gerando energia. E essa ativação faz com que nós passamos a trabalhar todo o nosso ser, o nosso sentir, os nossos sentidos. E faz com que a gente aumente a nossa capacidade como indivíduos. Inclusive o quê? Ativando a nossa autoconfiança. Tá? Potencializando os nossos acessos intuitivos. Então, quem cultiva esse hábito desenvolve vários benefícios, como a clareza mental, a melhora da memória, inclusive levando as situações para memória de longa duração. Porque você está trabalhando com vários sentidos ao mesmo tempo. Por isso que é tão legal você assistir uma aula e anotar. Você vir assistir uma live dessa, pegar seu caderninho, colocar as palavras mais chaves, colocar uma frase de impacto, anotar uma chave que eu mandei para você. Isso tudo potencializa o teu sentir e vai trabalhando o seu feminino de forma profunda. Aumenta o seu comprometimento. Trabalha com o processo de materialização energética, cocriação dos seus sonhos, cocriação da tua realidade. Amplia as opções de soluções para situações. Então, aqui ativa o teu poder criativo, a tua autenticidade, porque é você ali, é você escrevendo. E eu sempre falo, né? Tá tudo tão do mesmo, gente, tá tudo tão igual. Quando você escreve, é você, não é ninguém, é você. Tá? Então, te ajuda na tomada de decisões. Libera essa comunicação com você mesma. Como é que eu quero me tornar uma boa comunicadora com o outro se eu não consigo me comunicar comigo mesma? Se eu não entendo a minha própria linguagem? Se eu não entendo o que eu sinto? Se eu não entendo a minha forma de pensar? Se eu tô sempre copiando e reproduzindo, sendo manipulada pela mídia, pelas pessoas, pela opinião pública, pela opinião dos outros. Quando eu coloco isso no papel, poxa, agora isso tá fazendo sentido pra mim. Traz você para o presente, para o foco. É uma excelente técnica de Mindfulness. Então você tá aqui, no presente. Aumenta o seu senso de inteligência racional, tá? Acessa as suas verdades sem filtro. Você não tá aqui filtrando, ai meu Deus, mas isso pode. Você vai escrevendo e deixando fluir. E é um processo muito bacana de potencialização do seu autoconhecimento e de digestão, né? A digestão e o entendimento, o processamento das suas emoções que você não foi ensinada na infância. Você vai aprender a nomear e a validar e a compreender, a gerar um raciocínio, né? Crítico, mas não tô trazendo crítico no sentido literal. Um raciocínio, né, com filtro do seu sentir. Então essa escrita terapêutica faz com que a gente
Esteja livre do julgamento das pessoas. Você não tá ali preocupado, essa pessoa vai te julgar, é você. Faz com que você acesse as suas vulnerabilidades, sem preocupação, com erro gramatical, se alguém vai interpretar de uma forma diferente, se as pessoas vão te julgarem, se vão criar algum juízo de valor sobre você. Não, é você com você mesma. Então é uma forma de expressar o teu interior, para você conseguir fazer esse paralelo do mundo interior com o mundo exterior. Essa escrita, ela se resume em escrever o que flui. Eu sempre falo que há uma escrita mais racional e há uma escrita intuitiva. Senta um dia à tarde, tira 15 minutinhos para escrever. Só escrever, quero escrever sobre o meu sentir. O que eu tô sentindo hoje? O que eu senti hoje? Quais foram os sentimentos que passaram hoje? Qual foi o momento impactante hoje do meu dia? O que eu senti com esse momento impactante? O que isso me trouxe? O que isso me revelou sobre mim mesma? Quais foram as virtudes que eu percebi que eu ativei naquele momento? O que eu preciso melhorar? Quais são as virtudes que eu preciso potencializar a partir dessa lição, desse acontecimento? Tudo isso está trabalhando esse resgate do feminino. Então é muito importante que você tenha um caderninho especial. Eu tenho vários, né, gente? Aqui, eu tô cheia de cadernos especiais. Aqui tem sempre um caderno, ó. Tem sempre um caderninho. Aqui tem um. Aqui tem outro. Ali em cima tem mais dois. Tem a minha agenda, que eu coloco também. Acabo colocando muita... Ó, eu vou colocando várias. Vou escrevendo. Tá? Trabalhar sempre um horário. Porque você tá forçando, de certa forma, o teu corpo, a tua mente, a se condicionar ao processo. Recondicionar. Porque você foi descondicionada. Houve o quê? Um processo de desconstrução desse hábito. A gente vai retomar esse hábito. Então, é muito importante que você crie uma rotina. Coloque isso como parte das tuas tarefas diárias. Que seja 10 minutinhos, que seja 15 minutinhos, mas escrever sempre no mesmo horário, no mesmo local. Isso não vai te impedir de levar o teu caderninho para cima e para baixo para anotar alguns insights. Mas acordou, ou sei lá, no final do dia, escolha um momento, um horário e reserve aquilo para trabalhar esse movimento. Faça isso por pelo menos 21 dias para a gente gerar esse movimento. Hoje a ciência fala muito, né, da gente trabalhar com 63 dias dentro da construção de um novo hábito. Faça 21, depois você faz mais 21, depois você faz mais 21, e aí a gente vai percebendo que isso já virou um hábito, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a música. Então, se a gente está trabalhando com todos os sentidos, por que não a gente não trabalhar com uma essência? Eu gosto muito aqui dessa essência de acácia. Então, todas as vezes que é o meu... Gente, uma delícia a acácia. Então, todas as vezes que eu sento aqui na minha mesinha, eu vou trabalhar minha escrita intuitiva, que sai cada texto lindo pra vocês, né? Esses dias eu escrevi um texto ainda que eu não publiquei. Mas foi tão da alma, foi tão profundo. Eu sentei, fechei os olhos, respirei profundamente, trabalhei minha respiração diafragmática, inspirando e expirando, inspirando contando até 4, retendo o ar até 4, soltando o ar pela boca, contando em 4 tempos. Fiz essa respiração, né? Fiz 6 ciclos dessa respiração. Pronto, trouxe minha consciência pro aqui e pro agora. Peguei o meu, né, a minha essênciazinha de acácia, borrifei, ou seja, trabalhei o quê? O meu sentido, um dos meus sentidos, o olfato, o cheiro. Então, o cheiro de coisinha nova, cheiro de caneta, cheiro de caderno, eu adoro cheiro de caderno novo, sabe? Então, sentei, pronto, coloquei uma música. Então, trabalhe, escolha ou silêncio total, se você preferir, ou coloque uma música que te conecte profundamente. Uma música que ative suas emoções, ou uma frequência, você pode trabalhar com a frequência. Mas esteja em um lugar propício para isso, em que você condicione você fazer isso 15 minutinhos, 20 minutinhos, todos os dias. Então escolha um momento em que você sabe que não vai ter interrupção e que você não vai falhar. Ah, Jô, à noite, mas à noite às vezes tem gente que vai lá em casa, o menino chora, né? O marido chama, o telefone é melhor de manhã. Ou talvez seja melhor na hora do seu almoço. Sei lá, na sua mesa de trabalho, coloca o cheirinho, coloca o seu fone de ouvido. Pense, você pode criar uma estratégia para isso, tá? Eu gosto muito de trabalhar também com acender um incenso, às vezes acendo uma velinha pro meu anjo de guarda.
Sinta o seu ritual, você vai criar o seu ritual. Mas é importante, o ser humano precisa de uma ritualística. A gente gosta desses rituais, tá? Uma coisa importante, eu gosto muito de usar lápis também. Lápis é condutor de energia. Então, o lápis, a grafite é condutor de energia. Tudo é energia, gente. Você é feito de energia, você é feito de átomos. A física tá aí para explicar. Eu gosto muito de trabalhar com listas, né? A gente pode começar trabalhando todo mês com a lista de desapego. A gente pode trabalhar com a carta também de manifestação. A gente pode trabalhar com clareza de escolhas. Então, tem um momento desafiador na minha vida. Então, essa semana, eu quero trabalhar esse momento desafiador. Quero trazer da minha alma os insights para poder achar soluções mais elevadas para resolver essa questão pontual, tá? Registro dos sonhos. Você pode trabalhar também com registro dos sonhos para você. Anota os seus sonhos. O que o teu subconsciente está querendo revelar para você? O que ele está trazendo do seu sentir através dos sonhos? Jô, não lembro muito dos meus sonhos. Tem sonho que a gente lembra, só que você esquece. Por quê? Você acordou e você não anotou. Então você pode fazer o seguinte, gravar um áudio e mais tarde escrever sobre isso. Escuta o áudio assim que você acordou, já que você gosta de escrever à tarde, à noite, e você escuta o áudio e depois você escreve um pouquinho sobre aquilo, tá? Então, para quem nunca escreveu, Jô, eu nunca escrevi, nunca foi um hábito. É o teu caso? Coloca aqui pra mim, Jô, nunca escrevi. Não é do meu feitio escrever, eu não escrevi, tá? É natural você sentir vergonha, você sentir medo, você sentir paralisia na hora de você escrever. Especialmente se você for escrever sobre o seu sentir, o que demonstra a dificuldade de você acessar a sua vulnerabilidade. Natural. Persista. Tá? Persista. É sempre desafiador sair da zona de conforto. Isso aqui é um primeiro passo para você sair da sua zona de conforto. Com a prática, você vai passar a se sentir cada vez mais conectada. Você vai sentir facilidade. Você vai sentir fluidez na sua escrita. Então, eu recomendo que você insista, tá? E tente trazer esse ritual, faça o seu ritual, o caderninho da gratidão também, maravilhoso. Você fazer escrever os motivos pelos quais você foi grata naquele dia. Já acorda escrevendo os motivos pelos quais você já é grata, pelo que você já tem, maravilhoso, tá? Então, eu gosto muito de criar o meu próprio ritual. Crie o seu, veja o que potencializa esse momento para ser um momento leve, gostoso, um momento consigo mesmo, um momento em que você ative o seu feminino na potência máxima, tá? Combinado? Que dia eu te vejo? As minhas imperatrizes, quarta-feira na nossa mentoria, e as minhas amadas, né? As minhas futuras imperatrizes, quinta-feira, às 20 horas, tem live aqui. Toda quinta, às 20 horas. Então, você não perca. Tem uma novidade, tá? Combinei com o Daniel, meu marido, e nós vamos fazer uma live por semana em casal. Então, a gente vai trabalhar muito o relacionamento com vocês. Eu sei que é uma dor. Então, a gente vai colocar como encontro fixo. Toda semana, nós dois vamos fazer uma live juntas, né? Trabalhando vários pontos sobre relacionamento. Eu vou precisar de vocês para responder as caixinhas no History. Então, esteja atenta para trazer os temas mais importantes para você, para que a gente possa trazer na live e trazer muita cura a partir desses conteúdos para vocês. Então, vai vir aí um programa Relacionamento Blindado. Então, a gente vai trabalhar juntos, eu e Dan. Provavelmente todo domingo às 20 horas. A gente tá vendo ainda o dia certo, se seria segunda ou domingo, tá? Então, fica atenta pra você não perder essa oportunidade. Fechado? Um cheiro. Vejo você quinta-feira às 20 horas. Tchau, tchau.